As 7 maravilhas do mundo antigo: tesouros, lendas e legados. Quando pensamos em maravilhas do mundo, imaginamos construções monumentais, arte que desafia o tempo e realizações humanas que causam espanto mesmo séculos depois. As 7 maravilhas do mundo antigo formam uma lista clássica dessas criações, obras que no mundo greco-romano representavam o ápice da engenharia, da arte e do poder humano. Abaixo, exploramos cada uma delas, o que eram, como eram feitas, pelo que sabemos, e o que restou de seu legado. 1. Grande Pirâmide de Gizé, Egito. A Grande Pirâmide é a mais antiga e a única sobrevivente das 7 maravilhas. Construída como túmulo para o faraó Quéops, Khufu, por volta de 2560 a.C., ela dominou a paisagem do deserto egípcio com sua massiva geometria. Originalmente revestida com blocos de calcário polido, sua superfície brilhante refletia a luz do sol. Com uma altura que já excedeu 140 metros, a pirâmide impressiona tanto por sua escala quanto pela precisão do alinhamento com os pontos cardeais. Legado. Além de ser o único exemplar que ainda existe, a Grande Pirâmide é símbolo da engenharia antiga e dos conhecimentos astronômicos e matemáticos dos egípcios. Sua sobrevivência também fornece um elo direto com o passado remoto. 2. Jardins Suspensos da Babilônia, Iraque. Os jardins suspensos são envoltos em mistério. Algumas fontes sugerem que podem ter sido mais, sobretudo, uma idealização literária do que uma construção literal, e há debates sobre sua localização e existência precisa. Segundo a tradição, seriam jardins exuberantes erguidos pelo rei Nabucodonosor II para agradar sua esposa Amitis, que sentia falta das colinas de sua terra natal. Descritos como terraços em sucessão, irrigados por complexos sistemas hidráulicos, os jardins teriam formado um oásis verde no meio da planície mesopotâmica. Legado. Mesmo entre incertezas históricas, os jardins suspensos permanecem como um símbolo da habilidade humana em transformar ambientes e do ideal poético de unir arquitetura e natureza. 3. Estátua de Zeus em Olímpia, Grécia. Esculpida por Fídias, por volta do século V a.C., a estátua de Zeus era uma imagem colossal do deus em seu trono, feita em ouro e marfim sobre uma estrutura de madeira. Localizada no Templo de Olímpia, local dos primeiros Jogos Olímpicos, a estátua mediria cerca de 12 metros de altura e era revestida com materiais preciosos, transmitindo um senso de majestade divina. Legado. A obra de Fídias exemplifica o auge da escultura grega clássica, uma combinação de técnica, proporção e ideal estético que influenciou gerações. A estátua desapareceu com o tempo, possivelmente queimada ou saqueada, mas sua fama sobreviveu em relatos. 4. Templo de Ártemis em Éfeso, Turquia. Consagrado à deusa Ártemis, o templo em Éfeso passou por várias reconstruções e foi famoso por sua grandiosidade e por abrigar um culto antigo. Localizado em uma próspera cidade jônica, o templo atraía peregrinos e mercadores, sendo também um centro cultural e religioso. Sua arquitetura era marcada por colunas esbeltas e decorações ricas. Legado. Embora destruído por incêndios e invasões, o templo foi uma referência arquitetural que influenciou o estilo dos templos posteriores e simboliza a relevância dos santuários religiosos no mundo antigo. 5. Mausoléu de Halicarnasso, Turquia. O mausoléu foi a tumba monumental de Mausolo, sátrapa persa. Construída por sua irmã esposa Artemísia no século IV a.C. O edifício combinava influências grega e persa, com esculturas em relevo e uma grande escadaria. A altura e a elegância do mausoléu deram origem ao termo mausoléu para sepulcros grandiosos. Legado. Além do significado arquitetônico, o mausoléu simboliza o poder e a memória política, a ideia de construir um monumento eterno ao líder. Restos do local influenciaram estudos de arquitetura e arqueologia.
6. Colosso de Rhodes, Grécia. Erguido na ilha de Rhodes, após a vitória sobre um invasor no século III a.C., o colosso era uma estátua gigante do deus Hélio, feita em bronze e supostamente posicionada na entrada do porto. Algumas representações posteriores exageraram a posição como se as pernas ficassem sobre o canal de acesso. Medindo cerca de 30 metros, a estátua era um símbolo de liberdade e resiliência da cidade. Legado. O colosso inspirou inúmeras representações de estátuas colossais ao longo da história, inclusive a ideia por trás da moderna Estátua da Liberdade. Ele foi destruído por um terremoto em 226 c.A. e seus restos foram descritos como tão pesados que a tentativa de removê-los foi dispendiosa. 7. Farol de Alexandria, Faro, Egito. Conhecido como o Farol de Alexandria ou Faros, foi construído na ilha de Faros durante o reinado dos Ptolomeus, nos séculos III e II a.C. Servia como guia para navios, chegando ao poderoso porto de Alexandria, combinando utilidade com monumentalidade arquitetônica. Em sua base e níveis superiores, o farol tinha naves de pedra e uma chama visível a grandes distâncias. Legado. Considerado uma das primeiras e mais importantes obras de engenharia navais, o farol influenciou o desenvolvimento de estruturas de orientação marítima e tornou-se sinônimo de orientação e conhecimento. Imagem preservada até hoje, a palavra faros se tornou sinônimo de farol em muitas línguas. O destino comum, destruição e memória. A maioria dessas maravilhas sucumbiu a fatores diversos: terremotos, incêndios, saques, erosão e o desgaste do tempo. A única exceção é a Grande Pirâmide, que permaneceu praticamente intacta ao longo dos séculos. No entanto, mesmo quando fisicamente perdidas, essas obras continuam a viver na imaginação coletiva, em livros, em relatos de viajantes antigos e na inspiração que oferecem a arquitetos, artistas e cientistas. Por que ainda nos fascinam? As 7 maravilhas do mundo antigo não são apenas testemunhos de habilidade técnica, são símbolos da ambição humana, o desejo de transcender o tempo, de representar crenças e de marcar território no mundo. Elas lembram que civilizações antigas tinham capacidade técnica, visão estética e vontade política para transformar o impossível em forma. Ao estudá-las, aprendemos sobre troca cultural, influências grega, persa, egípcia, sobre religião e poder, e sobre como as memórias coletivas são construídas, nem sempre pelo que resta, mas pelo que se recorda.